Alguém aqui sabe o que é acupuntura? Alguém já foi tratado com acupuntura? O que é acupuntura? Uma vez eu tive o privilégio de conversar com o Dr. Christian Shane. O Christian Shane é um físico nuclear que veio para o Brasil para montar a usina de Angara, usina nuclear. Ele ficou vários anos aqui no Brasil, hoje ele mora em Nova York, e ele é um expositor da Bíblia, ele é um estudioso muito profundo da Bíblia. E ele veio aqui nesse acampamento falar para um grupo, e um dia à noite, e nós fomos jantar num restaurante chinês, ele é chinês, e eu perguntei para ele, Dr. Christian Shane, acupuntura é ciência ou é charlatanice? E ele fala português, mas com bastante sotaque, e ele disse, acupuntura é ciência sim, só que não é ciência de Descartes, não é ciência racional, é ciência empírica, ciência que se comprova pela experiência. Acupuntura é forma de entendimento atômico. Eu digo, agora o senhor vai ter que me dar uma aula. Entre nós dois, senhor e eu, não há espaço. Apenas diluição de átomos. Nós estamos interligados no universo. Não há nenhum espaço. Espaço é só uma convenção mental. Porque nós estamos num mundo de energia. E este mundo de energia, ele se interliga. E nós temos no nosso corpo humano, aquilo que na medicina chinesa se chama meridiano, que são os fluxos de energia do nosso corpo. E acupuntura, sabe, irmão, acupuntura é captar energia. De onde vem a medicina chinesa? De lá veio a pólvora também, veio a roda também, descobrimos a pólvora. O homem saiu do Éden, mas antes que ele saísse do Éden, houve uma coisa. Deus criou o homem para intimidade relacional entre Criador e criatura. Mas houve alguma coisa que aconteceu. Isso que aconteceu no ser humano é uma espécie de 4 coisas geraram dentro de nós. A queda, ou que a Bíblia chama de pecado, de errar o alvo, de sair da rota, aconteceram 4 coisas dentro de nós. Nós nos tornamos, em primeiro lugar, rebeldes. Existe uma rebeldia inata dentro do ser humano. A segunda coisa que aconteceu é que nós nos tornamos egoístas. Nós vivemos para nós, para nos satisfazer. A terceira coisa que aconteceu dentro de nós é que nós nos tornamos mentirosos. O ser humano é um ser que mente desde que nasce. A Bíblia diz assim, alienam-se os ímpios desde a madre,
nascem e se desencaminham proferindo mentiras e têm peçonhas como peçonhas da serpente. Se você entender figuras de linguagem, e você já assistiu Matrix, você deve ter visto nas figuras de linguagem deste filme que tudo é a questão da pitonisa ou de Piton, ou da serpente. Se a gente não entender os maias, nós não vamos entender o contexto do Matrix. Então, ali nós temos uma guerra que é a guerra da mentira. Nós vivemos a grande ilusão da mentira. E a quarta característica do ser humano é o caos. O caos é o oposto da ordem. Alguém me dá um papel qualquer que eu possa rasgar? Um papel. Posso rasgá-lo depois? Deixa ela me dar esse aqui que... Ó, isso aqui, aparentemente, ele está perfeito na sua postura geométrica. Ele é um retângulo. Nenhuma criança faz isto. Nenhuma criança neste universo faz isto. Isso que eu fiz aqui agora é educação. Eu tive que aprender. Veio de fora para dentro. Educar. Vi de fora para dentro. Tornar uma coisa que eu aprendi. Nenhuma criança faz isto. Isto é ordem. Isto aqui existe ordenamento. Ó, dobradinho direitinho. Se eu der esse papel para uma criança quando ela começa a ter movimentos mais, depois dos 6 meses, 6, 7 meses, ela faz isso. Porque a força é a exigência oral, que é o primeiro desejo, a primeira manifestação. Ele rasga, caos, e depois põe na boca. A criança não tem cosmos, ela tem caos. Então, nós temos 4 coisas que foram heranças do que aconteceu lá no jardim, quando o homem pecou. Quando ele saiu do projeto de Deus, ele se tornou um ser rebelde, um ser egoísta, um ser mentiroso e um ser caótico. E isso acontece com todos nós. E aí nós formamos um ego que é imposto a nós, que é o impostor que vive em nós. É um ego mentiroso, falso, falsificado, que a gente cria para se defender destes 4 elementos consumidores de energia, que roubam a nossa energia. Porque nós buscamos neste mundo uma coisa chamada aceitação. Eu quero ser aceito. Mas ninguém me aceita como eu sou, porque cada um só se aceita a si mesmo. Por isso a gente fica querendo mudar o outro. O casal que no Matrix vai sempre aparecer como Fahad e Kundalini, eles são os agentes modificadores. Por isso que o andrógeno, dentro da concepção do Bhagavad Gita, ou seja, do hinduísmo, que o Matrix é uma doutrina hinduísta, é a mudança de paradigma.
onde você vai encontrar no andrógeno o equilíbrio entre o céu, Urano, e Gaia, a Terra. É um equilíbrio, mas esse equilíbrio é a disfuncionalidade dos polos positivo e negativo. Quando a gente não entende isso, entra na paranoia do louco, que no Matrix vem ser o ser desequilibrado que é equilibrado. Então nós estamos vivendo uma realidade chamada impostura. Quem é você? Eu sou uma idealização. Eu sou um ser idealizado. Eu sou uma formatação. E isto gera em mim um adoecimento crônico, porque eu fico tentando provar para os outros o que eu não sou. E aí os instintos tomam lugar da realidade do amor. Então o que Jesus veio fazer aqui na Terra? Qual é o projeto de Deus para o ser humano? É fazer do homem um religioso? É torná-lo um fanático? É colocar o homem numa camisa de força em que ele tem certos instintos que são proibidos que ele faça? No filme, o melhor filme de revelação que eu já assisti, chama-se Advogado do Diabo. É um filme que eu não passo na igreja por causa das cenas radicais de sexualidade que mostram uma perversão muito radical, mas é um filme que o autor conseguiu colocar muito claramente o que é o projeto do pecado na vida do homem, que é a vaidade, ou a ambição do orgulho. O filme é fantástico, e há um momento em que Milton, o representante luciferiano, que é da figura do poeta John Milton, poeta que escreveu Cego, o livro O Paraíso Perdido, ele diz assim, ele começa a lutar com o cara, vai dando tiro nele, batendo, e a bala, e ele pula, ele diz assim, ele não quer o seu prazer, quem quer o seu prazer sou eu. Ele põe instintos em você e depois proíbe, não coma. Ele põe o sexo em você e proíbe, não vá para o motel. Aí é tradução minha. Eu não, eu estou interessado em vocês, eu sou humanista. Mas aquele filme tem uma figura ali que é muito importante. Porque ele diz assim, você tem que decidir, você que decide. E o advogado diz assim, sou eu que decido? Porque só a morte. No Matrix, você está vendo que eu não estou dizendo Matrix, porque a palavra é uma palavra maia, é uma palavra sânscrita, e que significa os 3 véus. O véu do corpo, o véu físico, o véu da alma, o véu psíquico e o véu do espírito. Ele tem que usar os 7 chakras, ou 7 mestres do poder da carne para se dominar. E isto é impossível. Eu estava falando que no Jardim do Éden houve um pecado e esse pecado gerou
uma queda, e esta queda produziu 4 elementos básicos do ser humano. Quais são? Rebeldia, egoísmo, mentira e caos. Vocês acham que tem algum deles que faz parte da vida de vocês? Tem algum que falta? Ontem eu estava falando lá sobre o pecado, o grande pecado que C.S. Lewis trata, o grande pecado. Qual é o grande pecado? O grande pecado é o orgulho. Esse é um pecado que a gente só vê no outro. A gente não vê na gente. Você encontra muitas pessoas que dizem assim, não, eu minto. Mas eu nunca vi uma pessoa dizer, eu sou orgulhoso. Se ele disser, é porque houve revelação do Espírito Santo. Senão ele não diz. Ele não se vê como orgulhoso. Ele não se percebe como orgulhoso. Ele pode se perceber como caótico, ele pode se perceber como mentiroso, como egoísta, mas o que está fundamentando tudo isso é o orgulho. E Deus disse lá no Jardim do Éden, conversando com a serpente, ele começa a sua obra redentiva de libertação, falando com a serpente. Então ele olha para a serpente, eu, Javé, tu, a serpente, a Piton. Eu porei inimizade entre ti e ela, a mulher. Entre a tua semente, serpente, e o seu descendente, mulher. O descendente dela ferirá a tua cabeça, serpente, mas tu lhe ferirás o calcanhar. Esse foi a conversa que Deus teve com a serpente. E a serpente, Lúcifer, tomou esta conversa para formar a religião. Ele sabia que Deus tinha um segredo. Por isso, a serpente se levantou contra a mulher e formou um sistema anti-mulher, produzindo na força do homem a religião da carne. O Matrix faz parte desse sistema filosófico que vem dos persas, através dos gregos, passando pelo judaísmo e chegando ao cristianismo, numa mistura em que eles colocaram tudo num liquidificador e bateram para trazer uma visão da nova era ou da nova ordem mundial do mundo que está se formando. Agora, ninguém vai ser liberto por si mesmo. E nós vamos simplesmente afirmar aqui aquilo que a Bíblia está dizendo. Vocês estão aqui durante esses dias vendo que existe e conhecereis o quê? A verdade. Não é uma verdade metafísica, ainda que transcenda. Não é uma verdade filosófica, ainda que seja racional. É uma verdade encarnada. É a verdade em Jesus. Não como uma religião, mas como um redentor. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus estava dizendo para os seus discípulos, se vocês permanecerem na minha palavra. A palavra aí é o verbo de Deus que se encarnou e fez carne
para nos trazer libertação de nós mesmos. Ninguém pode salvar um náufrago, uma pessoa que está morrendo afogado com doutrinas, com ensinamento. Eu já usei essa figura aqui no passado. Vamos aqui, nós temos no centro, para quem não conhece a cidade de Londrina, nós temos aqui uma sequência de lagos chamado Igapó. Alguém esteja no meio do Igapó 1, que é o maior deles. Ele está lá morrendo afogado. Eu sou professor de natação. Então eu fico cá de fora, na beira do lago, dizendo para o náufrago lá, o afogado, nada crawl, nada de costa, não, borboleta. Como é que eu não tenho que ensinar? A única forma de libertar o que está morrendo afogado é eu ir lá e ainda dar uma porrada na cabeça dele. Eu tenho que chegar perto dele e ainda pegar o cara assim, dar um cutuco nele para ele, se possível, desmaiar. E aí eu poder tirá-lo. Porque caso contrário, eu chegar lá, ele vai me agarrar e nós dois vamos afundar. Então Jesus, para nos salvar, ele não nos ensinou como nós iríamos ser salvos. Não existe uma doutrina em seus passos que faria Jesus para nos salvar e nos libertar de nós mesmos. Ele teve que assumir a nossa causa, ele teve que nos matar. Porque não é possível nos salvar deixando-nos governando a nossa vida. Viajar de avião é um momento, transporte seguro, é o segundo transporte mais seguro do mundo. O primeiro mais seguro é o elevador, o segundo mais seguro é o avião. Mas o avião, com toda a segurança, ele deixa a gente sem o pé no chão. E todas as vezes que eu entro num avião para voar, e segunda-feira eu saí de Recife, e possivelmente iríamos passar por uma turbulência, e a minha função é simplesmente obedecer o que a menina diz. Botar o cinto e ficar quieto e deixar por conta do piloto. Uma vez eu estava viajando de Curitiba para São Paulo e sentou do meu lado uma moça que estava sendo exportada para a Espanha para ser menina de programa. Eu só vim saber isso na conversa depois. E nós pegamos uma tempestade. E era a primeira vez que ela voava. Ela não sabia nem como colocar o cinto. Aí ela perguntou como é que fazia, eu mostrei. E quando o avião começou a subir e descer, ela gritou e disse assim, me salva! E me entregou a mão dela aqui. Eu digo, eu não posso te salvar e nem o piloto. Agora vamos esperar que ele pilote bem nesse voo e a gente chegue lá em São Paulo. E ela segurou minha mão um tempo todo, pensando que eu podia ser alguma coisa, mas eu estava tão refém quanto ela. E nós chegamos lá em São Paulo e ela foi e disse assim, bem, aí contou uma história que eu não posso contar, porque é a história do coração das pessoas, a gente não conta, mas a história dela terminou ali. Ela voltou
diz ela que ia voltar para Curitiba. Porque eu disse, você é uma moça bonita e vai vender o seu corpo por causa de uns dinheiros que não vão satisfazer o seu senso de identidade. Porque o nosso senso de identidade só pode ser satisfeito pela vida que vem pela morte. E Jesus não veio aqui para você ser católico, protestante, evangélico, espírita ou ateu. Ele veio aqui para matar você e fazer de você uma nova criatura através da ressurreição dele. Isso não é idealização, isso é fé. Isso não é imaginação, isso é crer no que ele está dizendo. Eu não posso provar, eu só posso crer. A fé transcende os sentimentos e o entendimento. Ela não é irracional, ela é arracional, ela é suprarracional. Eu não posso explicá-la, mas eu também não posso dizer que ela é absurda. Porque eu me baseio na identificação de uma outra realidade ou de outra dimensão, que não é Matrix, é Tetatrix, ou Matetra, ou Mapenta. São véus de outra realidade além da terceira dimensão, que é o campo da fé. A gente crê porque crê, e não há explicação porque se crê. Como é que chama o representante lá? Era Thomas? Hein? Lá no Matrix? Thomas Anderson. Thomas Anderson. Você sabe quem é Thomas Anderson? Sabe quem é ele? Na mitologia e nos símbolos de Morfeu, é Tomé, o homem da dúvida, o homem da incerteza. Eu preciso ver o buraco para enfiar o dedo. Se eu não vir o lugar dos cravos, de modo nenhum eu crerei. E aí não é fé. Aí você está duvidando do que a palavra de Deus está dizendo. Eu não sei porque eu criei, mas houve um dia que eu criei. Eu vou contar ligeirinho, depois a gente vai para 2 textos para a gente analisar um pouco. Eu fui criado, bem, aí eu quero mostrar um pouquinho do impostor que vive em mim. Eu sou o 7º filho de um casal que a minha mãe já tinha tido 6 filhos e ela estava com 43 anos de idade quando ela ficou grávida de mim. Ela não queria mais ter filhos, o meu irmão caçula, que era o caçula na época, tinha 6 anos quando eu nasci. Ela não queria mais filhos, uma mulher de 43 anos. Então, dentro da barriga da minha mãe, eu vivi uma realidade chamada rejeição. Não foi consciente dela, mas ela não queria mais. E durante 9 meses, ela vivenciou uma rejeição. Quando eu nasci, eu fui super compensado por aquela rejeição, porque a culpa faz com que você penda para o outro lado. Quando você sente culpa por ter feito alguma coisa errada para alguém, você tende a compensar essa culpa sendo exageradamente protetora. E eu fui criado na barra da saia com toda a proteção. Então eu tinha uma rejeição
e depois uma super proteção que levou os meus irmãos a terem inveja. E por causa da inveja, eles passaram a fazer uma série de afirmações. Esse menino não vai prestar para nada. Ele não vai servir para coisa alguma neste mundo. Então, minha personalidade foi construída com 4 coisas do Éden. Quais são? E caos. Ok. Mais uma rejeição, mais inveja, e eu fui construindo esta imagem, e com 6 para 7 anos eu sofri 3 abusos sexuais. Daí para frente eu formei uma personalidade absolutamente falsa, mentirosa, impostora, idealizada, que não tinha significado. Mas dentro de uma igreja eu era formatado para ser um religioso batista e fazer as coisas do ponto de vista certo. E ali eu vivi e fui depois para o seminário e estudei 4 anos no seminário, e depois fui estudar psicologia para tentar entender, e foi um caminho longo, até que um dia, já aqui em Londrina, era professor de um seminário aqui, fui ouvir um pregador falar numa igrejinha lá perto do aeroporto, igreja missionária, e quando ele começou a falar, ele disse: eu vou falar hoje sobre um assunto que Deus tem para vocês, que é a morte do velho homem. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, apesar de ter lido a Bíblia algumas vezes. E quando ele começou a falar, eu era muito snob. A palavra snob significa ex nobilitatis. É uma pessoa que não tem nobreza, mas age como se fosse nobre. Ele é metido a besta. Ele quer ser... no meu tempo de menino, Getúlio Vargas era o presidente da República, e quando uma pessoa queria ser alguma coisa, dizia assim: só quer ser as cuecas do Getúlio. Quer ser, não é nada e quer ser alguma coisa. Então, é metido a besta. Eu andava todo de terno de tropical inglês, sapato de cromo alemão, e fui ver um pastor que usava uma coisa pega-marreca. A calça dele era assim, meio curtinha, e com um paletó que não fechava direito, porque ele estava gordinho, com uma camisa volta ao mundo, que vocês nunca viram falar nisso. Era um pano, um tecido de nylon, muito quente, e uma gravata. Todo mundo usava gravata larga, ele estava com a gravatinha estreita e tocando sanfona. Um tipo assim, absolutamente fora do padrão daquilo que a sociedade estava estabelecendo naquela época da moda. E eu sentei no banco com uma atitude absolutamente rebelde e observadora. Sentei assim. A gente, quando está mais rebelde, senta mais profundo, porque tem medo. Quando tem um lugar que está aberto assim, não é quando já não tem lugar que a gente senta no fundo, quando não tem lugar. Mas a gente foge. Os rebeldes eles ficam procurando se esconder. E eu estava lá mais profundo, assim, metido, com o braço cruzado, e ele começou a falar e dizia: abre a Bíblia aqui, abre a Bíblia ali, abre a Bíblia lá. No 4º ou 5º texto bíblico, eu já estava sentado na ponta do banco, tremendo, com a minha Bíblia e chorando. Por quê? Porque a palavra de Deus começou a tocar profundamente. Não aconteceu nada. Eu não vi nenhum anjo. Eu não teve nenhuma luz. Não teve absolutamente
algo que acontecesse que fosse fora do sério, mas houve uma coisa fora de sério. Eu saí dali com a consciência que eu tinha sido crucificado com Cristo. Amém. E que Cristo vivia em mim. Se você procurasse descobrir, não tinha acontecido nada. Só uma consciência de que aquilo que a Bíblia estava dizendo era verdade. E essa verdade se incorporou. Não houve, assim, mudanças radicais. Houve mudança de centro. Antes eu confiava em mim. E a partir daquele momento, eu passei a confiar em Cristo e a depender dele. Isso é um milagre que ninguém explica. Ninguém pode produzir isto. Só o Espírito Santo pode. E a partir desse momento, nós temos caminhado na desconstrução ou na remoção, pela revelação de Cristo, da destruição desse impostor. Que é o impostor? É um falso eu que nos mantém de pé para que nós sejamos aceitos pelos outros. E nós precisamos ser livres disso. Então nós temos na palavra de Deus, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se é que você tem aí, se não tiver no seu iPad, no iPhone, a qualquer i que tenha por aí, em Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4, eu vou ser bem rápido, versículo 18, o Espírito do Senhor está sobre mim. Isso Jesus chegando em Nazaré, a cidade onde ele nasceu, onde ele disse que não há profeta sem honra senão na sua terra e na sua parentela. E então ele chegou ali e entrou na sinagoga e ele começou a ler o livro e disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para, primeiro, evangelizar os pobres. Pobres aqui não são propriamente os pobres do ponto de vista econômico. Mas aqueles que chegaram ao ponto do fim de si mesmo, de suas riquezas psíquicas e poderes, e evangelizar aquele que não pode. Enviou-me a proclamar libertação aos cativos, aos prisioneiros, restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar a era da aceitação, o tempo da aceitação, o dia do Yom Kippur, do perdão incondicional pelo sacrifício dele. Jesus estava muito familiarizado com as Escrituras, ele estava cheio do Espírito Santo, ele havia sido aprovado depois das tentações de Satanás, e agora ele vai falar sobre riquezas espirituais para quem não pode, quem chegou ao fim de si mesmo. O Evangelho só tem sentido para quem já fez de tudo e não conseguiu se libertar. Enquanto você não conseguir chegar ao fim de você mesmo, você não vai apreciar libertação.
A partir do momento em que eu tive um diagnóstico de câncer, eu passei a ter um ouvido mais atento para terapias. Se alguém me diz assim, olha, tem um remédio para câncer de próstata, eu fico atento. Porque o meu diagnóstico me leva a dar mais atenção ao assunto. Antes, para mim, eu nem dava muita coisa. Ontem a Luciana, sua mãe, chegou para mim e disse assim, olha, eu ouvi de um cara que fez um tratamento de câncer com métodos alternativos, eu queria passar para você. Eu digo, por favor, imediatamente. Quero ver. Eu quero ser bem grosso, o suficientemente grosso, como eu posso dizer, você é uma merda. Você acha que eu estou dizendo uma palavra que corresponde ao que você é? Não sou. Então eu vou dizer, você é trapos de imundícia. Ficou mais leve? É mais pesado no original. Porque é panos podres de menstruação. Que é a nossa justiça. Todas as vezes que você se defende, você está usando da prerrogativa de que você é alguma coisa, que você vale alguma coisa. E isto é ego soberbo, arrogante, que precisa ser demovido, e só o milagre da cruz para libertar. Nenhum de vocês aqui tem condições de produzir essa libertação se o Senhor mesmo não fizer. Nós somos uma raça caída, depravada, em tudo, a nossa vontade está depravada. Eu não posso querer o que Deus quer, porque a minha vontade só quer o que eu quero. Eu não te quereria se tu não tivesse convencido a minha vontade para te querer, porque a minha vontade só quer o que eu quero. E só quando o cara chega ao fim dele mesmo, ele se torna um pobre. Não tem mais saída. Eu cheguei no hospital evangélico para atender uma moça de 17 anos que havia cortado os seus punhos, porque ela era uma menina do estado de São Paulo, linda de morrer, veio estudar aqui em Londrina, tinha um namoradinho, o namorado a rejeitou, ela nunca tinha tido uma rejeição na vida, uma menina linda, mais linda. Quando aquele namorado botou um basta nela, ela não suportou, pegou uma gilete, cortou os 2 punhos. Foi atendida por alguém das meninas quando fica na República, levada para o hospital, a família dela veio, os pais vieram, e a mãe me procurou e disse, o senhor pode fazer uma visita à minha filha? E eu fui lá, ela estava contida, porque estava num estado de revolta muito grande, porque não tinha conseguido o seu intento. E quando eu entrei no quarto, ela estava amarrada nas pernas, com aquelas ataduras na cama, nas pernas, na barriga, nos braços. E quando eu entrei, ela disse, quem é você? O que você está fazendo aqui? Então, eu vim aqui porque sua família me pediu para vir aqui. Quem é você? Eu não quero saber de ninguém, eu quero é morrer. E eu disse assim, Deus também quer que você morra. Se é uma coisa que Deus quer, que você morra.
Ela disse, o quê? Eu digo, minha filha. Um namoradinho de meia tigela faz isso em você? E você quer cortar os punhos para morrer? Você sabe, o maior prazer de Deus era matar você, para você poder ter vida. Ela disse, eu não estou entendendo nada do que você está falando. Eu digo, não, isso aí só entende se o Espírito Santo revelar, mas eu vou te contar aqui. Abri assim a gaveta e peguei um Novo Testamento que os Gideões deixam nos hospitais e sentei meia bunda na cama dela, assim, para botar o texto na cara dela. E aí mostrava aqui o texto. Olha, o apóstolo Paulo estava dizendo isso aqui, ó. Como viveremos no pecado, nós que para ele morremos? E aí fui explicar o capítulo 6 de Romanos para ela, como é que aconteceu. Que Deus em Cristo veio buscar gente como ela. E fui falando rapidinho e disse, você precisa morrer. E ela disse, como ninguém me disse isso antes? Eu digo, isso, esse é o problema. Fecha isso aqui. Tá caindo. Puxei. O problema é que você precisa morrer. E Jesus já providenciou essa morte. Aquela moça, ela virou-se para mim e disse assim, se isto é verdade, olha bem, 17 anos, se isto é verdade, eu creio. Eu digo, eu não posso provar se é verdade, porque isso é experimental. Eu só posso dizer, eu também creio que isso é verdade. E ela disse, eu creio que eu morri com Cristo. E ela virou para mim e disse, me solta. Eu chamei a enfermeira e disse, solta ela. Ela disse, não, o médico disse que é para deixar mais. Solta. Pode soltar. Porque se o Filho vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Pode soltar. Ana Luísa, hoje é esposa de um desembargador no Mato Grosso do Norte. Mato Grosso. Mato Grosso. Ela é uma moça, uma senhora, hoje avó. Hoje avó. Uma senhora realmente dependente da suficiência da graça de Deus em Cristo. Isso é o que o Evangelho faz. Ele liberta. Ele diz que ele veio para dar boa notícia aos pobres, àqueles que chegaram ao fim de si mesmos. Tem saída para você, meu filho, tem saída. No meu gabinete entrou uma senhora gritando, para mim não tem perdão, para mim não tem perdão. Que você... Eles dizem que não tem perdão, eles dizem que não tem perdão. Eles quem? Eles quem? As crianças. Que crianças? As crianças dizem na minha mente, você vai ter que pagar por isso, não tem perdão, não tem perdão. O que foi, mulher? Os 5 abortos que eu fiz. Essas crianças gritam na minha cabeça. Tudo bem. Eu quero dizer para você que na minha Bíblia diz assim, é Ele quem perdoa todos os meus pecados e sara todas as minhas enfermidades. É Ele. Não tem pecado que o Senhor Jesus Cristo não tenha cumprido isso lá na cruz por mim. E ela disse, o que eu faço? Eu digo, olha, você não precisa fazer nada porque ele já fez tudo, mas você receba o que ele disse que fez. Eu posso ver aquela mulher hoje na igreja,
criando as duas filhas que vieram depois disto, e ver o que Deus fez na vida dela. Porque não existe possibilidade de um pecado superar a obra da cruz. Ele veio para dar libertação aos cativos. Ele veio para dar visão aos cegos. Eu estava nas trevas, mas Ele veio e me deu luz. A luz do sol, ainda que estejamos com nuvens, mas as nuvens não conseguem tapar a luz do sol. Ela está passando aí. A luz do sol está para a minha visibilidade, a minha possibilidade de ver, assim como a palavra de Deus está para a minha fé. Sem a luz, eu não posso ter visibilidade, ainda que tenha olhos. Eu entrei na Gruta de Maquiné, lá em Minas Gerais. E lá um momento, o guia disse assim, vamos apagar as luzes. E apagaram as luzes por alguns minutos para a gente perceber. Era tão escuro. Agora, recentemente, o ano passado, em novembro, eu fui nas minas de carvão do Chile. Nós fomos com um grupo aqui da igreja, e nós entramos nas minas de carvão, e quando chegou lá num ponto, 32 metros abaixo do nível do mar, eles apagaram as luzes por uns 5 minutos e nós ficamos lá. Eu não enxergava, eu tentava botar a mão assim para ver se enxergava. Era um breu, era escuro, era preto. Pois é. Sem luz não há visibilidade. Sem a palavra de Deus não há fé. Ele veio para dar luz aos cegos. Ele veio para tornar os algemados livres, os oprimidos. Essa palavra opressão aqui significa as doenças da alma. Nós temos uma sequência, opressão. Primeiro, é a mais básica, opressão. Depois vem depressão. Depois vem possessão. O diabo tem esse poder de oprimir uma pessoa. E ele sempre oprime por causa de um pecado oculto que a gente tenha lá. Medo de ser. Vergonha. Eu conto o meu abuso sexual, não é para outra coisa, é para que aquele que também teve essa experiência saia de trás da toca e venha para a luz, porque na luz nós podemos ser curados. A Bíblia diz, na tua luz nós veremos a luz. Eu não preciso viver mentindo e viver na mentira. Eu encontro um lugar onde a mentira foi destruída e Jesus venceu aquele que é o detentor do império da mentira, que é Satanás. Então, nós podemos ser curados, nós podemos ser libertos, nós podemos ter uma vida de dimensão, que é aquilo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu não preciso de nenhuma das pílulas, nem da azul, nem da vermelha. E se vocês quiserem estudar esse negócio com mais profundidade, a gente pode um dia abrir juntos para descobrir que isso é a luta entre judeu
entre Jacó e Esaú. Isso aí é uma luta do Santo Graal. Isso é uma luta dos poderes da dominação do mundo que estão por trás dessas duas pílulas. É que a gente não conhece história e eu sou um analfabeto. Ontem eu fiquei até quase 2 horas da madrugada conversando com 2 casais que vieram, um de São Paulo e outro dos Estados Unidos. Nós ficamos conversando sobre estes problemas que estão acontecendo no mundo e sendo informados por eles algumas coisas e eu também outras, do que o mundo está sendo delapidado por uma doutrina infeliz da dominação do humanismo. Mas graças a Deus que nós temos uma esperança. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, e novos céus e nova terra serão criados onde habitam a justiça. Foi um papo tão precioso a gente ver como é que Deus está fazendo no meio dessa luta toda. E libertando gente como eu e como você. Então esse texto ele diz que ele veio para dar as riquezas espirituais aos pobres. Porque o Evangelho, eu até anotei aqui, deixa eu ver aqui, só por causa da minha... A mim, o menor de todos os santos. O Bernardo leu ainda há pouco que ele era o menor de todos os apóstolos. E depois ele disse que ele era o menor de todos os santos. E finalmente, quando chega na última carta que ele escreveu, ele disse: eu sou o maior dos pecadores. Eu sou o principal dos pecadores. Mas esse pecador... é um pecador que foi alcançado, e ele disse: a mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Eu quero ver quem é o macho ou a fêmea que consegue nadar neste mar profundo das riquezas de Cristo e dizer assim: já entrei no máximo. Eu estou sempre com as águas nos artelhos, na ponta dos meus pés, porque aí é profundo demais. E eu encontro um Deus furioso de amor e de aceitação, removendo de mim um ego mentiroso, falso, que tenta mostrar o que não é. E Deus dizendo: olha, filhão, eu não estou decepcionado com você, porque eu nunca tive ilusões a seu respeito, e você é amado por meu amor eterno. Você é meu, e ninguém te tira das minhas mãos. Isto me dá muita segurança de saber que este evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, eu estou sendo liberto de todo o cativeiro, de presunção, daquilo que as pessoas pensam que eu sou, que eu não sou, e nem eu me julgo a mim mesmo, porque eu não tenho mais para te julgar. Eu estou querendo crescer na dimensão. Me falar para dar uma palavrinha para a turma de como é que chama o lugar lá na... Cadê tu, menina? Cadê tu que me botou para gravar ainda há pouco? Olha lá atrás. Sobral, você me botou para gravar lá para o Sobral. E eu disse: olha, gente de Sobral, construa a sua identidade pelo fato de que você é amado por Deus. Não é pelo que a gente tem, não é porque a gente sabe, não é por aquilo que a gente pode, não é por nada disso. É pela consciência de que nós somos amados por Deus. Eu dou uns abraços bem longos. E hoje ela disse para mim assim: se você for esperar dar 20 segundos por abraço, você não vai conseguir pregar hoje. Eu não gosto de abraço superficial, porque eu aprendi e estou aprendendo que abraço é um lugar de aceitação, de acolhimento. Existe um abraço que é interesseiro, eu abraço porque eu estou com interesse. Existe um abraço que é abusivo, eu estou invadindo a privacidade do outro, mas existe um abraço afetivo que é restaurador. É o abraço do pai do pródigo, que pega aquele filho falido e abraça. É o abraço de Jacó e Esaú que se restaura. É o abraço dos irmãos de José com José que se restaura. Existem muitos abraços na Bíblia. E eu gostaria de
que vocês se abraçassem, mas não para se abusarem e não por estarem tendo interesse, mas por afetividade, por acolhimento, por recepção, porque nós precisamos ser restaurados e sermos instrumentos de restauração neste mundo em que as pessoas só são espoliadas e pedidas, cobradas. Então ele diz aí que é uma libertação dos cativos, um mundo que a gente sai desses véus do Matrix, desses véus tanto do corpo, quanto da alma, quanto do espírito. Eu sou um aceito por Jesus Cristo. Não fui eu que aceitei Jesus, foi Jesus que me aceitou. Ele me aceitou lá na cruz e fez uma obra perfeita. Eu sou um aceito, tanto é que ele diz assim: eu quero apresentar para você a era da aceitação, o ano aceitável do Senhor, o tempo em que você não precisa mais desempenhar para ser aceito. Olha, neste mundo, vocês têm que estudar e fazer mais de 450 pontos se quiserem entrar na universidade pelo Enem, lá pelo sistema. E não fazer como aquela turma que 500 mil zerou, porque ninguém sabe mais escrever, e o WhatsApp tem um problema nisso mesmo. Hoje se escreve tudo no ZZ. É tudo tão... WhatsApp virou Zap Zap. E de Zap Zap virou ZZ. Quer dizer, é uma concentração cada vez maior. Daqui a pouco, o que é? Nem Z aparece. E se escreve tudo, o máximo possível, também é TB, você é VC, e tudo, e depois não sabe escrever. Porque desculpa dizer, pensamento se desenvolve com a mão. Interessante. Quanta dificuldade você tem, porque hoje todo mundo está escrevendo, e escrevendo, digitando, não está desenvolvendo mais raciocínio. Raciocínio se aprende escrevendo. É interessante isso. Estudos bem demonstrados. Até pessoas que nascem sem braço têm que aprender a escrever com o pé, para desenvolver raciocínio. Nesse mundo, tudo que nós temos é pelo mérito, mas no reino de Deus é pela graça. É outra realidade. Se o Filho libertar, você será realmente livre. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vai libertar de quê? Rapidinho. Libertar de nós, em primeiro lugar. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres de vós mesmos. Segundo, você vai ser liberto da opinião do outro. Primeiro é da autonomia, segundo da heteronomia. O que o outro pensa é o que ele pensa. Mas eu não sou o que você pensa a meu respeito. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. E se Deus diz que eu sou amado dele, eu sou amado dele. E eu vou construir minha identidade. Não pelo que mamãe, meus irmãos, meus amigos, meus filhos, quem quer que seja, diga que eu sou. Eu vou construir minha identidade pelo fato que o Senhor disse: vem a mim, meu filho, e eu vou fazer de você uma pessoa que eu amo, que demonstra amor. Eu quero construir a minha identidade nesse processo. E liberto de culpa. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida nos libertou do pecado e da morte. Eu não posso produzir isso em você, mas eu garanto que o Espírito Santo é poderoso para fazer muito mais
do que nós podemos pedir ou pensar. Que o Espírito de Deus produza no seu coração a certeza de que você é aceito e amado por Cristo Jesus. E que Ele veio não para que você seja um envergonhado vivendo uma vergonha, mas para que você seja um aceito vivendo a aceitação incondicional do amor de Deus. Que Deus dê graça a você para saber que o verdadeiro Matrix está lá na cruz, onde Ele tira todo o véu da nossa ignorância para nos dar a vida que vem da ressurreição. Pai, nós te damos muitas graças porque Tu não tens nenhuma esperança em nós, Tu não tens nenhuma expectativa a nosso respeito. Mesmo assim, Tu nos amaste com amor eterno e nos tens dado a realização de crer. Apesar de não termos condições de crer, Tu nos deste a fé que vem de Jesus. Nós agradecemos por esta oportunidade de testemunhar do Teu Evangelho e da Tua verdadeira vida e saber que é por Cristo que Tu fazes toda esta obra. E aqui, aquele que está na dúvida, o Senhor põe a certeza. Aquele que está vivendo o conflito do seu pensamento, o Senhor ponha os pensamentos de Cristo sobre eles, nele, para que a vida do Senhor se manifeste e dê certeza ao coração de cada um. Nós agradecemos por este encontro, pedindo que aquilo que Tu sempre fizeste, fazes hoje na vida de cada um que Tu tens amado desde a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.